Bom dia, boa tarde, pessoal. Vamos para a correção da página 30. Página 30, questão 9. Então, a imagem ali, ela está retratando. Vamos observar a imagem antes de ler a questão. Então, olha ali. A gente tem uma forma de relevo íngreme, ou seja, é um declínio. Provavelmente ocorreu um processo de desmatamento desse solo. Ali no fundo dá para perceber a presença de pinheiros e eucaliptos, talvez, né, pinhos, mas que não é a mata original da região do Rio Grande do Sul, né? A região ou é Pampas, Mata Atlântica, então não é a vegetação original da região. Sabemos que a região sofre com processos da introdução do gado e da agricultura, então por que não é a desertificação? Porque a desertificação ela vai ocorrer principalmente em regiões de planície, quando você tem a desnutrição desse solo e afloramento de um solo arenítico, onde vai criar uma maior abundância de sais nesse solo, fazendo com que esse solo perca o potencial produtivo, até mesmo de ter alguma espécie vegetal. Lixivação. Lixivação é quando você... Processo de lixivação é quando o horizonte O e o horizonte A penetram nos outros horizontes através das águas das chuvas que infiltram esse material nas próximas camadas, chegando até o lençol freático. É conhecido como um processo de lavagem do solo pelas chuvas. E ele vai ser intensificado quando ocorre um desmatamento, quando não existe a presença de uma cobertura vegetal. A arenização vai ocorrer quando existe a retirada da cobertura vegetal do solo, expondo esse solo, que também vai dar origem a um processo de desertificação. Também não é. Vossoroca é o processo de vossoroca, porque foi tirado a cobertura vegetal original, esse solo ele foi sofrendo vários processos de encharcamento e desestruturação desse solo, até que se abriu valas, fendas, nesse relevo, devido ao seu declínio, fazendo um rompimento desse solo. Então, a questão certa é D em virtude disso. Laterização não é porque nesse momento... Laterização é quando o solo vai apresentar uma grande quantidade de hidróxido e ferro nesse alumínio. Ou seja, nesse processo existe um excesso de chuvas ou irrigação. Dessa forma, impedindo que essa água ela penetre nos outros horizontes, chegando nas camadas mais profundas. Esse processo é chamado de solos lateríticos, tá? E geralmente vai ser utilizado em aquários, né? Sendo enterrados para servir de fonte de ferro para as plantas. Questão 10. Tem alguns horizontes de solo. Tem lá, então tem uma imagem com horizontes de solo e ele quer saber, para a ocorrência de processos é fundamental o interperismo químico. O que o interperismo químico vai fazer? Ele vai promover a decomposição da rocha original, tá? Através da alteração química dessa rocha. Questão 11. Questão 11 está falando que o processo de interperismo é o que vai dar origem aos diferentes horizontes de solo. Ele quer saber o quê? Entre eles está o horizonte A. Ele quer saber o que o horizonte A tem, o que acontece nesse horizonte A. Então, o horizonte A, ele vai ser o horizonte que vai vir abaixo do horizonte O. Ele quer dizer o quê? Que é aquela camada que está fazendo a fixação da parte das raízes, tá? Ali onde está tendo a decomposição de matéria orgânica, ou seja, um solo muito airado, né? Tem uma textura onde favorece o escoamento e absorção de água também. Então, sendo a terra preta, um tipo no qual esse horizonte tem grande importância por causa da sua alta concentração de humus. Ou seja, se é um solo airado, se tem rico em matéria orgânica, vai ter a presença das minhocas e dos micro-organismos fazendo a decomposição desse solo, então ele vai ser extremamente fértil. Então, ali está mostrando uma região de serra, né, de morros de São Paulo. Ele quer saber, essas formas arredondadas desse morro, eles se devem ao quê? Ação do homem?
Não, né? Ali é até uma área meio preservada, pelo que dá para perceber, então não tem quase interação do homem. Aos movimentos tectônicos, não, porque a gente sabe que quando as cadeias montanhosas, morros estão ligadas a movimento de placas tectônicas, eles vão ter grande altitude, né? E o cume geralmente mais elevado. Os agentes modeladores do relevo que provocaram seu desgaste, sim, né? Então, ele já foi uma montanha, uma cadeia montanhosa jovem, e através dos processos interpéricos, ele sofreu uma desagregação e decomposição dessas rochas, alterando a forma desse relevo. Então, ela é uma cadeia montanhosa antiga, por isso que apresenta o cume arredondado. Questão 13, ela está falando sobre uma reportagem sobre como é a ocupação e a produção em uma determinada região do interior da China. Então, quer saber qual é o problema enfrentado pela população em relação ao tipo de relevo? O relevo é extremamente acidentado e formando a cadeia montanhosas. Ali a gente sabe que está próximo à região do Nepal, dos planaltos do Tibete. Então, é uma região de difícil fixação do homem, né? Ele teria que fixar, apesar de a gente saber que existem construções sim nessas regiões, mas existe uma dificuldade do aldeamento nessa região. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram uma área mais plana, onde tinha um pouquinho mais de características para que existisse a construção desse aldeamento, destinando as áreas íngremes para que fosse utilizado para a agricultura, ou seja, na questão B, né? Então, através do processo do plantio de terraceamento, onde é feito em degraus, utilizando a declinidade do relevo, eles destinaram a regiões mais íngremes e acidentadas para a agricultura. Próxima questão, ele quer que você volte lá na página 28 e faça uma análise ali da imagem do faz sentido. Então, na letra A, você tem, percebam que é a mesma região, uma região de certa declinidade, tá? Onde originalmente existia a presença de uma floresta, foi desmatado, naturalmente teve a questão das herbáceas, né, que dominaram o terreno, posteriormente foi feito o plantio de milho e no último ponto você ficou sem cobertura vegetal nenhuma. Ele está fazendo um comparativo com a água de chuva perdida por infiltração superficial. Isso quer dizer o quê? Que quanto mais vegetação possui, mais vai reter umidade. E vai diminuir a intensificação dos processos interpéricos. Enquanto lá na imagem D, onde não tem cobertura, a água vai escorrer muito, vai encharcar esse solo e tem a presença da atuação da chuva, né, das gotas batendo diretamente nesse solo, desagregando e carregando cada vez mais partículas de terra. Ou seja, o que ele seria a solução? Né? Até que pudesse ser constituído um bosque, de novo a floresta nativa, mas que se mantesse as herbáceas, né? As gramíneas, para que elas permanecessem auxiliando na infiltrabilidade desse solo e no potencial de retenção de umidade. Questão 15 da página 32, quer saber a sua opinião, né? Analise um pouco como é a gestão do planejamento aqui em Curitiba, como que são as áreas urbanas, como que a gente poderia estar analisando. Eu poderia fazer uma análise aqui da minha região, próxima aos mananciais, né? A ocupação urbana, ela está muito próximo de uma área onde a gente faz o recolhimento de água para consumo da população. Então, observem aspectos como esse. Na 16, ele quer saber por que a gente não pode falar que o solo faz parte da crosta terrestre, por exemplo. Por quê? Porque o tipo de formação é diferente, né? A estrutura e os processos que transformou essa crosta, esse relevo, ela é distinta. Então, o solo é uma parte é uma camada distinta da superfície da Terra, porque ela se origina através dos processos interpéricos sofridos por uma rocha base ou uma rocha matriz. 17.
Então, na questão 17, ele quer que você caracterize o tipo do solo, né? O que é o solo O? É o solo orgânico, o horizonte é orgânico. Então, é aquele horizonte onde vai ter a maior presença dos elementos. Pensa numa floresta, caiu árvore, morreu animal, entrou em decomposição, tem um fungo, tudo isso está na parte mais superficial desse solo. O horizonte C. Então, o horizonte C, ele vai estar localizado abaixo do horizonte A, que vai ter uma alta concentração de matéria orgânica, e do horizonte B, tá? Ou seja, o horizonte C, ele vai ser constituído por material não consolidado. Ele vai ser uma camada que não vai sofrer muitas variações, né? Ele está mais distante, então ele fica um pouco mais preservado. Nessa região, a atividade biológica ela é muito pequena, né? E elas podem futuramente, a partir de processos de desgastes interpéricos na camada, no horizonte O, A e B, ele pode vir a se tornar uma camada mais superior. As questões a aprofundar, né? Então, estou deixando optativo aí, eu sei que está corrido, né?